Pronto, pessoal, bom dia. Eu vou dar início, para a gente também não se estender demais. O pessoal vai entrando aos poucos aí. E aí vamos analisar essa prova do SAIS. Acho que é o quinto SAIS, né? Se eu não me engano, quinto SAIS 2024, né? A parte da matemática. De maneira geral, está um simulado padrão, estilo Enem mesmo, bem bacana. Muita questão modelo, vocês vão perceber isso. Quem fez realmente percebeu que tem muita questão batida já, que a gente vem comentando e batendo na mesma tecla, falando, chamando atenção para isso. Então, vou comentar algumas questões, selecionei algumas que eu achei interessante, algumas que tem um passo a passo diferente que eu possa comentar, mostrar para vocês, alguma que realmente, pô, essa aqui é batida, a gente tem que saber resolver, a gente não pode mais errar esse tipo de questão, tá naquele módulo 1, tá naquele módulo 2, ou seja, na maioria das vezes aqui, muitas questões que eu, pelo menos percebendo, a gente já comentou ao longo do curso, nos módulos, comentou de alguma forma, seja por questão, seja na teoria. É importante que a gente fique atento em relação a isso. Beleza? Tudo ok? Pode iniciar? Todo mundo me escutando bem? Tá travando não, né? Beleza. Então, assim, vou chamar a atenção para algumas questões e para alguns estilos de prova também, por exemplo. A questão 136, eu não vou fazer ela porque é uma questão muito simples, que é a questão de escala, do primeiro módulo que a gente trabalha. Eu chamo a atenção para o quê? O SAIS, toda vez ele traz, na primeira questão, uma questão muito fácil. Seja de notação científica, seja de escala. E eu chamo a atenção para vocês porque não necessariamente no dia do Enem vai ser assim. A gente tem várias cores de prova lá, e aí pode ser que a gente pegue uma bateria de questões iniciais bem mais difíceis e a gente tem que estar preparado mentalmente para isso. Aqui a prova ela traz, por exemplo, 136 já te deixa um pouco mais calmo, já te deixa mais confiante. Não necessariamente no dia da prova do Enem a gente vai ter as primeiras questões ali fáceis de cara, né? A gente pode ter a primeira logo de combinatória, a primeira logo de probabilidade, logaritmo, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Saber encarar a questão. Essa daqui eu não sei, eu vou pular realmente. Ah, é a minha primeira questão da prova. Não importa. Importa que a gente fique atento em relação a isso. Então, só chamando esse detalhe, atenção para vocês. Um detalhe também nessa questão, na 136, o distanto é muito forte. Ele pede a diferença entre alturas reais da torre e do toboágua, né? Tem 30, tem 28 e tem 2. Com certeza, antes de eu resolver a questão, eu já fico atento que essa diferença aqui, ó, na letra E. Então já poderia ser a resposta. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque não é só essa questão que tem esse detalhe. Tem várias outras questões que vocês vão perceber num jogo assim de raciocínio nas alternativas, né? Já faço isso várias vezes, já comentei em vários aulões. E é importante que a gente também tenha essa mentalidade. Beleza? E aí me pediram uma questão específica dessa página, que foi a questão 139. Já tinham me pedido presencialmente, mas mandaram no WhatsApp também, ó, comenta essa questão para mim, por favor. Então a 139 eu vou comentar aqui rapidão. Uma questão de regra de trade, de porcentagem, envolve várias informações e é importante a organização. Então vamos lá. Caso o motorista siga o planejamento descrito, quantos dias aproximadamente essa viagem deve durar? Então ele fala, há 5 anos o motorista fez uma viagem pelo litoral nordestino com duração de 10 dias. Nessa viagem ele dirigiu 6 horas por dia a uma velocidade média de 60 km por hora. Agora, esse motorista resolveu fazer a mesma viagem por outra rodovia. Ao buscar informações sobre o trecho a ser percorrido, ele soube que a velocidade máxima permitida é 110. Essa informação aqui é só para confundir a gente. Ele não vai usar 110 km por hora, ele vai usar o quê? Ó? Ele planejou, em relação à viagem anterior, aumentar em 50% a velocidade média. Então é o seguinte, o que é importante? A gente fazer um antes e depois aqui, organizar as informações. Antes e depois. Beleza? Então antes, foram 10 dias. 10 dias. Eu quero saber agora quantos dias ele vai demorar. Antes, era 6 horas por dia, né? 6 horas por dia. Beleza. E antes também era 60 km por hora. 60 km por hora. Então, organizar as informações. Agora ele vai aumentar em 50% da velocidade média. Se eu aumento em 50%, aquele módulo lá de porcentagem, a gente multiplica por 1,5, né? Então eu vou multiplicar por 1,5 aqui. Vai ficar 90 km por hora. Por isso que eu falei que aquela informação lá do limite da velocidade não é tão importante porque não vai ser relevante. Aí beleza.
Ele ainda diz mais outra informação, que é diminuir o tempo diário de direção em 1/3. Aí, novamente, chama atenção para um detalhe. Aumentar ou diminuir aqui, no caso, em 1/3, né, já tinha até comentado com outro aluno, é diferente de diminuir para 1/3. Vocês conseguem entender essa diferença de linguagem? Que muda um pouco a matemática da coisa aqui? Vocês conseguem entender? Se eu falar que eu vou diminuir em 1/3, é diferente de eu falar que eu vou diminuir para 1/3. Então, se antes eram 6 horas por dia, e eu vou diminuir em 1/3, eu vou diminuir em 1/3, então eu vou multiplicar aqui por 1/3, eu vou diminuir em 2. Ó. Então, se era 6, vai passar para 4 horas por dia. Beleza? É diferente de eu falar que vai diminuir para 1/3. Se eu falar que vai diminuir para 1/3 do que era antes, aí vai diminuir para 2. Vocês entenderam? Eu chamo atenção para essa linguagem porque aparece às vezes e a gente precisa se atentar, né? Se a gente interpretar errado, ler errado, já dá diferente. Conseguiram entender? Beleza? E aí? Bacana. Então, ele ainda fala o quê? Que ele pretende, né, espera percorrer 700 quilômetros a mais do que a primeira vez. Então, na primeira vez era o quê? 60 quilômetros em 1 hora, só que são 6 horas, né? Então vai ficar 360 quilômetros. Beleza? Só que são 10 dias também. Então, multiplica por 10. Então, antes era 3.600 quilômetros. E agora é 700 quilômetros a mais. Então, depois vai ficar 4.300 quilômetros. Como é que eu faria a questão? Quando eu peguei essa questão, como é que eu resolvi? Ele vai fazer agora 90 quilômetros, 90 quilômetros em 1 hora. E quanto é as horas diárias? 4 horas. 4 horas diariamente. Né? Então ele vai fazer em um dia 360 quilômetros. Em um dia. Só que eu quero fazer quantos quilômetros? 4.300 quilômetros. Então ele vai precisar de quantos dias? Faz essas quantias aqui dá quanto? Vai ficar 4.300 por 360, né? Quanto é que vai dar? Um pouco maior que 11, né? 430. Deixa eu botar aqui na calculadora. 430 por 36. Dá 11,9. Ou seja, ele precisa de quantos dias aproximadamente? 12. E aí depois eu fui ver até a resolução depois, eles fazem por regra de 3 compostas. Né? Claro, poderia ser também. É mesmo raciocínio de regra de 3 compostas. A gente tem várias grandezas, vai diminuir, aumentar, enfim. Mas aqui eu fiz mesmo por regra de 3, simples nesse finalzinho da questão. Vocês conseguiram entender? E aí? Beleza? Essa questão, então. Então é questão de organização, pessoal. É para mostrar para vocês que tem questões fáceis na prova, a gente precisa buscar elas mesmo. Beleza? Deixa eu seguir aqui, ó. Outra questão batida, 140, né? A ideia aqui do mil, milhão, mil, só revisando, né? 10 a 3, milhão 10 a 6, e por aí vai. A gente não pode errar isso aqui também, não. A ação científica toda hora o site traz pra gente. Beleza? Então 140 só para dar ideia. A 141, mais uma questão, no caso aqui de função, né? Função do primeiro grau, que eu chamo a atenção para vocês o modo de resolver. A própria resolução ela coloca para vocês montarem as funções. E se você colocar lá no modo de função, colocar no modo de função, nos modos que a gente resolve questão de função, eu sempre chamo a atenção. Teste alternativas. É muito mais rápido você pegar um ponto e ver se vai bater ou não. Se eu pegar o ponto X, tem que dar o valor do Y. Vocês que fizeram essa prova, na questão 141, os que conseguiram responder, vocês fizeram testando ou montando a equação? Como é que foi? E aí? Bora lá? Ou nem conseguiram? Então, pessoal, testar alternativas, né? Então é importante que a gente pegue um ponto aqui, ó, mostrar para vocês. Ó. Aqui, Vitória. Como é que eu resolveria? Ele fala de duas expressões, né? No qual vai apresentar um certo intervalo. O que é importante para a gente saber? É a questão de função do primeiro grau. Né? Função do primeiro grau. Ele vai aumentando a massa e aqui vai aumentando a dose também. Né? Então, por exemplo, quando a massa é 6, a minha dose tem que ser 0,8. Quando a massa é 6, ó, quando a massa é 6, aqui fica 6, aqui tem que dar quanto? 0,8. Então aqui, por exemplo, 0,1 vezes 6 vai dar 0,6. Mais 0,2 dá 0,8. Já bate. Mas é um ponto. Eu preciso
Testar pelo menos dois. Se eu testar em outra alternativa, por exemplo, se eu testar bem aqui 6, vai dar quanto? 1.2 mais 0,5. Já não vai dar a dosagem certa. Então já não marcaria. Mesma coisa para outras alternativas. Então é muito mais rápido a gente testar um ponto e ficar buscando se vai bater ou não. Entendeu? Pode ser que tenha duas alternativas que dê certo. Aí você vai ficar, pô, agora eu tô na dúvida. Testa mais um ponto. Porque uma função, para ser uma função, ela precisa, para coincidir aquela função, ela precisa ter dois pontos coincidentes. Entendeu? Que poderia ter outra função que passe por aquele mesmo ponto. Mas tem que passar pelos dois. Então testar dois pontos é fundamental para você ter certeza que aquele gabarito é o certo. Entendeu? Então, se você testar, por exemplo, vem aqui novamente, ó, 6, vai ficar 0,6, menos 0,2, vai dar 0,4. E também não é dosagem. A dosagem, como vocês viram lá, quando a massa é 6, tem que dar 0,8. Então, é uma questão de função do primeiro grau, é importante que vocês saibam o modo de resolver. Ah, se vocês forem corrigir o simulado, você botar lá no PDF da resolução, ele vai falar para montar a equação que y é igual a x mais b, né? Que é a função do primeiro grau, desnecessário, perda de tempo. Aqui vocês perceberam que já bateu de cara na letra A. Se eu testar mais um ponto, tem que dar certo. Se eu digo que a massa agora é 10, usando como base o meu intervalo, se a massa é 10, aqui vai ficar 1. 1 mais 0, 3 dá 1,3, acabou, já marcou. Menos de um minuto, entendeu? Então, eu quero que vocês resolvam esse tipo de questão, principalmente quando ele te dá as alternativas com função do primeiro grau, do segundo grau, testar ponto x e ponto y. Cuidado para não confundir. Beleza? Deu para entender? O modo que eu quero que vocês resolvam para ser muito mais rápido. Isso que é importante na hora da prova. Porque saber resolver todo mundo sabe, teoricamente, né? Questão de primeiro grau e tudo mais. Mas é saber resolver rápido, bater o olho e desenrolar ali e economizar tempo. Da mesma forma para a questão 142. Desde o primeiro aulão, desde as primeiras aulas, módulos, módulo de estatística, o Felipe Dantas fala de desvio padrão. Né? Desvio padrão. Que tem a forma, a questão resolve pela forma, mas novamente, aqui não precisava usar tanta forma, não precisava usar tanta conta. Por quê? Primeiro porque ele te deu a média. Já é fundamental para você calcular desvio padrão. O que é desvio padrão? É o quanto aquelas amostras, aqueles valores, desviam em relação à média. Então, por exemplo, ele pede o curso que apresentou notas mais irregulares, ou seja, que apresentar maior desvio padrão, né? Maior desvio, foi considerado o de menor qualidade. Aí, qual é o de menor qualidade? Por exemplo, letra E e letra C, não tem como vocês nem pensarem em marcar. Ele não desvia em relação à média. Ele não desvia em relação à média. Então, o desvio padrão dele é zero. Então, letra C e letra E já não pode nem marcar. Vocês conseguem entender junto comigo? E aí? Outra coisa. Letra B e D, se vocês perceberam, em relação à média. Esse aqui não mexe. Esse aqui cai para 1 em relação à média. Esse aqui aumenta 1 em relação à média. No D, esse aqui está igual à média. Esse aqui aumenta 1. Esse aqui cai para 1. Se você fizer o desvio padrão de B e D, vai dar o mesmo valor. Eles desviam a mesma quantidade. Vamos dizer assim, em relação à média. Apesar de média e amostras diferentes. Então, B e D vão ter valores desvio padrão igual. O cara que mais desvia mesmo, esse aqui, ó, a média dele é 3. Ele aumentou 1, 1 e do nada foi para 1, sendo que a média é 3. Vocês conseguem entender que esse cara aqui é o cara que mais desvia, mais irregular, sem precisar fazer conta. Claro, na hora da prova, qualquer coisa, se sobrasse tempo, voltava, fazia a continha, como é desvio padrão é igual a raiz, aí pega o valor da média, menos o valor da amostra, eleva ao quadrado, soma, divide pela quantidade. No caso aqui são 3 amostras. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Então, tal que já caiu várias vezes nesse ano, questão de desvio padrão de conta. Não é nem, eu acho que caiu só uma vez. Na maioria das vezes, as questões que caíram foi para você analisar. Às vezes, ele te dá o valor do desvio padrão e pergunta: quem é mais irregular e por aí vai. Então, eu chamo a atenção novamente para o modo de resolver. Porque questão de desvio padrão, pelo menos eu espero que você já saiba resolver. A gente tem módulo de estatística, a gente revisa a fórmula, a gente mostra como é que faz em aulão. E aí o que eu chamo a atenção é para economizar tempo, que era para ser coisa de 1 minuto. Para a gente não bater cabeça em conta, beleza? Tranquilo? Posso seguir? Beleza? E aí? Beleza. 143 é de combinatória.
É uma questão que dá para analisar alternativa também. Tem uma alternativa que é bem geral, esquece das exceções, né? Mas eu não vou comentar ela, vou selecionar outras aqui. 144 de geometria espacial também, um pouco interessante ela, mas nada fora da curva. Eu vou comentar a 145. Primeiro porque me pediram, mas porque eu achei interessante a abordagem. Vocês vão perceber que simulado é o seguinte, o que acontece com questão de simulado? Ou ele pega uma questão parecida do Enem, só modifica para trazer o mesmo modelo, o mesmo raciocínio, só contextualiza diferente, ou ele realmente vai criar uma questão bem fora do padrão, até para chamar atenção para vocês. A 145, por exemplo, é uma questão que ele pegou a questão do Enem, né, e simplesmente copiou mesmo o raciocínio de questão de módulo. Né? Por que eu selecionei a 145? Porque o assunto de módulo ele não tem na nossa plataforma. Por quê? Porque não é de tanta incidência. Vocês percebem aqui que foi uma questão dos vários simulados que já apareceu. E é de módulo e na equação. Então é um pouquinho diferente, mas já caiu no Enem. Enem 2020, se vocês colocarem aí, questão de módulo vai aparecer para vocês. Qualquer coisa eu mostro aqui. Mas como é que se resolve esse tipo de questão? O intervalo numérico mais amplo para a distância C que garanta a satisfação das condições é. O que eu quero antes que vocês saibam resolver essa questão é saber o básico de módulo. O módulo, ele nada mais é que ele calcula a distância em relação ao zero, ao neutro. Né? Então, por exemplo, toda vez um módulo de um número, ele sempre vai dar positivo. Né? Sempre vai dar positivo. Não existe eu falar que um módulo de um número que vai dar -3. Isso aqui é falso. Já começa assim. Você sabe que o módulo de um valor ele tem que dar positivo. E uma ideia também para a ideia de módulo é o seguinte. Só tem duas possibilidades de você achar esse valor aqui. Ó. Se eu digo que o módulo de x é mais 2, quais possibilidades de x? Só tem duas. Alguém sabe aí? Vou colocar no chat. E aí? Alguém? Salvar a pátria. Quais possibilidades de x que tem aí? Mais 2 ou menos 2, né? Perfeito, Vitória. Ou seja, ou x realmente é mais 2, e aí o módulo de mais 2 realmente é mais 2, ou esse x ele poderia ser negativo, né? E aí o módulo de menos 2 vai dar mais 2, porque o módulo de qualquer número tem que dar positivo. Então, o módulo de um valor aqui, ele sempre pode ser o valor dele realmente positivo, ou o menos x, que aí o módulo de menos x vai dar positivo também. Beleza? Então isso aqui é o raciocínio básico de módulo. É o que a gente usa nas questões. Não foge muito disso daqui não. Como é que seria a questão então? Ele fala, tem uma condição aqui a ser modulada pela inequação. Aí beleza, 2D mais C menos 3L. Ele fala que D deve ser igual a 1,5. Então D é igual a 1,5, né? E L 2,5. Então quanto é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar o módulo de 2 vezes 1,5, 3, né? Mais C menos 3 vezes 2,5, 7,5, né? Menor ou igual a 0,5. Aí eu ainda resolvo aqui dentro do módulo. C menos 4,5, né? Que ficou 3 menos 7,5. Tem que ser menor ou igual a 0,5. Todo mundo entendeu até aqui? Eu só substituí os valores lá. Que ele me falou, substituir dentro do módulo para ficar, para achar só o valor do C. Né? Todo mundo entendeu até aqui? E aí? Beleza. O que acontece agora para fazer? Pô, ou esse valor aqui realmente é isso daqui, positivo, C menos 4,5, ou eu vou inverter o sinal dentro do módulo. Então vai ficar, eu vou tirar o módulo aqui, ó. Então C menos 4,5 é menor ou igual a 0,5. Está negativo, passa para lá positivo. Então C é menor ou igual, vai ficar 4,5 mais 0,5. Então, C é menor ou igual que 5. Só que isso, ó, tem até aqui, ó. Mas isso é uma condição. Como a gente acabou de revisar aqui em módulo, existe a outra condição. O que vai estar dentro do módulo agora é negativo. O que está dentro do módulo agora é negativo. Então vai ficar menos C, aí menos 4,5. Então, mais 4,5.
menor ou igual a 0,5. Então eu coloquei esse cara aqui como negativo, assim como a gente imaginou para os valores de x aqui. Vocês conseguiram entender mais ou menos? E aí? Faça feedback, qualquer coisa eu repito. Beleza. Então eu só troquei o sinal, mostrei que tem outra condição. Dentro do módulo, aquela expressão pode ser negativa. Então vai ficar menos c. Esse 4,5 passa para lá, negativo, né? Então vai ficar menos c, 0,5, menos 4,5. Então menos c é menor ou igual 0,5 menos 4,5, menor ou igual a menos 4, né? Aí eu chamo a atenção novamente para vocês. A questão não é só de módulo. A questão também é de inequação. Isso aqui eu revisei em uma aula particular com uma menina do sétimo ano. O que acontece? Uma inequação, quando eu tenho dois valores negativos de um lado e de outro, o que eu tenho que fazer? No caso aqui, ó, é menos c menor ou igual a menos 4. Pô, eu vou multiplicar por menos 1, né? Para tirar o sinal negativo, a gente multiplica por menos 1, né? Equação normal, não é? Quando a gente tem a equação normal com os dois lados negativos, a gente multiplica por menos 1. Só que aí eu chamo a atenção, e na equação, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto isso daqui, ó. Então aqui vai ficar c, aí vai ficar maior ou igual a 4. Então eu inverti o sinal da inequação. Por quê? Porque eu multiplico por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da inequação. E aí sim tem a condição. Se realmente ele tem que ser maior ou igual a 4 e menor ou igual a 5. É assim que se resolve esse tipo de questão. Desculpa a tosse aí, porque desde a semana passada eu estava numa gripe pesada. Estou melhorando agora. Deu para entender como é que se resolve esse tipo de questão, pessoal? Beleza. Tudo ok? No SAIS anterior, no quarto SAIS, caiu uma questão de inequação. Caiu uma questão de inequação. Não sei se você lembra. Que era um negócio de temperatura, de tempo. Tinha caído uma questão parecida com isso daqui. O mesmo raciocínio tem que multiplicar por menos um, inverter o sinal e analisar o intervalo. Beleza? Depois pesquisem. Pode ser Enem 2020, questão de módulo. Mesma coisa. Essa vocês vão ter que resolver lá para ver se realmente aprenderam. Então bota lá a questão Enem 2020, questão de módulo, vocês vão ver que o site só copiou. Que é interessante para ver se realmente a gente está pegando o estilo do Enem. Questão 146. Só comentando por cima mesmo, é uma questão de conta chata, chatíssima. É uma questão de razão, você teria que fazer valor por valor. Não, aqui não tem bizu, não, pelo menos eu não vi, não tem um modo de sair disso daqui não. Era pular mesmo a questão, na hora de voltar, voltar logo para ela, porque é uma questão um pouco importante ainda. Questão de razão, só de conta, operações básicas, que dá trabalho. Né? Então a questão 146 é covardia. 146. 147 de projeção ortogonal, essa aqui também vou pular o comentário dela, mas só chamando atenção novamente que todo site tem esse tipo de questão. O modo de visualização em relação ao plano, no caso aqui é a vista superior. Então é importante que a gente saiba esse tipo de questão. Tem na nossa plataforma também um momento especial só para isso. A 148 eu chamo atenção também, só para mostrar para vocês que eu criei questão disso daqui em um aulão, algum aulão. Por quê? Porque já caiu em Enem também. Se botar esse tipo de questão aqui, o raciocínio dela, de colocar uma figura espacial, uma figura plana dentro de outra figura, já caiu no Enem. Então eu chamo a atenção para vocês que a 148 a gente já comentou. É de geometria plana, muito interessante. Ele quer aquela de menor área possível, só que tem outra condição, né? Tem que o triângulo equilátero aqui tem que caber dentro desse escudo, né? São os modelos possíveis. Então, não necessariamente aquele de menor área possível vai estar certo, porque tem que ter essa outra condição aqui também, né? O triângulo tem que ficar dentro do modelo aqui, né? Do escudo. E aí o triângulo equilátero ele vai ter a ideia da altura aqui, que é L raiz de 3 sobre 2, né? E ele tem que comportar certinho. Então, só chamando atenção para vocês que já cai esse tipo de modelo. São duas condições. No caso, a menor área, aí tem que calcular realmente a área de cada um, identificar se aquele de menor área realmente faz sentido para o modelo. Né? Beleza? Então, só por cima mesmo a ideia dela aqui. Deixa eu ver aqui outra questão. Pronto. 151
chamar a atenção para vocês que já caiu várias vezes. Já caiu várias vezes o modo como resolve esse tipo de questão. Vocês querem que eu resolva ela? Comente. Ou tá tranquilo esse modelo aqui? Porque eu estou chamando atenção porque já caiu várias vezes. No ano passado já caiu. Esse simulado do SAI já trouxe várias vezes esse tipo de modelo. E aí? Resolve, não resolve? Tá tranquilo? Pode comentar outra. Beleza. Eu vou resolver porque, assim, pediram, né? Se pediram resolver, mas é interessante. É interessante o modo de resolver esse tipo de questão. É a questão de proporcionalidade, só que envolve um pouquinho de unidade de medida. Podia ser tranquilamente uma questão de física, questão da prova de natureza. Como é que seria esse tipo de questão? Ele vai falar de uma força que mantém o corpo em trajetória circular, sendo diretamente proporcional à massa dele. Se a gente soubesse física, a gente já sabe que a força centrípeta é dada por, como qualquer outra força. Massa vezes aceleração. No caso, só que é a aceleração centrípeta. Né? Então, massa, aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, realmente, a força é diretamente proporcional à massa dele. Quanto maior minha massa, maior minha força centrípeta. Beleza. Então, minha força aqui é dada por massa, proporcionalmente, né? Dada em quilograma, e ao quadrado da sua velocidade, né? Como eu coloquei ali. Então, V ao quadrado. Além de inversamente proporcional ao raio. Então, inversamente proporcional. Eu coloco aqui embaixo. Por quê? Porque se eu aumento o raio, eu faço é diminuir minha força. Inversamente proporcional. Vocês conseguem entender? Beleza. Então, se a gente soubesse a física, a gente já colocava a fórmula para colocar as unidades. O que tem que ser feito? Vamos agora colocar as unidades de medida, né? Para saber a força centrípeta. A massa, como é a unidade dela, quilograma. Cuidado para não confundir esse M aqui de metro, né? Isso aqui é massa. A gente já coloca o quilograma, quilô. Beleza. A velocidade, eu sei que ele até me diz, metro por segundo. Então vai ficar metro por segundo. Só que isso aqui é o quê? Ao quadrado. Não pode esquecer. É ao quadrado. Dividido pelo raio, que é dado em quê? Em metro. Então, metro aqui também. Como é que a gente faz? A gente resolve como se fosse número mesmo, pessoal. Repete aqui, quilograma. Multiplico. Aqui, metro por segundo, como os dois estão ao quadrado, vai ficar ao quadrado em cima e embaixo. Então, metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quê? Por metro. Beleza? Aqui é fração. Repita a primeira. Quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. E multiplico pelo inverso da segunda. Posso multiplicar por, no caso, 1 sobre m. Aí aqui cancela. Como eu falei, resolve como se fosse um número mesmo. Aqui cancela m com outro expoente, né? Que é m vezes m, né? Então ficou quilograma vezes metro vezes, aqui no caso, por segundo ao quadrado. Não é? Aí eu chamo a atenção para vocês. O que está faltando na questão? Primeira coisa, a gente saber uma ideia de que é o que que a gente chama de fração inversa. Deixa eu achar um espaçozinho aqui. O que é essa fração inversa? Aqui é potenciação e radiciação. Né? Quando eu coloco, por exemplo, 1 sobre 2, esse 2 está elevado a 1, né? Eu posso colocar menos coisa 2 elevado a menos 1. Então, é a ideia de fração inversa. Vou colocar o expoente negativo. Outro exemplo, para a gente não confundir. 3 elevado a 4 é a mesma coisa de 3 elevado a menos 4. Então, por aí vai. 2 elevado a 5 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 5. Então, esse 1 aqui, ele vai como se fosse colocando a fração inversa. A gente coloca o valor agora com expoente negativo. E aí eu tiro essa ideia de fração. Vocês conseguiram entender? É isso que falta para resolver esse tipo de questão. Então, por exemplo, se eu estou falando que tem um valor, vamos supor, quilograma, metro, elevado a 3, dividido por segundo ao quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu repito quem está em cima, quilograma, vezes metro, elevado a 3, vezes... Aí eu vou tirar esse cara aqui, Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa, 1 segundo ao quadrado.
Então é a mesma coisa de segundo elevado a menos 2. Então eu multiplico por segundo elevado a menos 2. É aqui que está o detalhe da questão. A gente saber usar essa ideia de fração inversa aqui, ó. Essa ideia de fração inversa. Vocês conseguiram entender? Conseguiu? O Cauê que pediu. Então é aí que está o detalhe da questão. A gente faz como se fosse valor mesmo, número, né? Então ficou quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Aí eu repito a primeira, multiplico pelo inverso, cancelo aqui como se fosse número mesmo, né? Se fosse, por exemplo, 2 elevado a 3, divide por 2 elevado a 2. Então, repito a base, no caso 2, e subtraio os expoentes, né? Aqui é a mesma ideia, repito a base e subtraio os expoentes. O expoente aqui é 1, né? Então, o raciocínio que falta aqui, ó, é essa ideia, de saber que tem que multiplicar por segundo a menos 2. É aí que vem esse sinal diferente aqui, ó. Por exemplo, quilograma ao quadrado a gente tira, metro elevado a 3 a gente tira, né? Beleza? Deu para entender como é que resolve esse tipo de questão? Procura outras. Simulado antigo do SAIS, procura no Enem, as questões antigas do Enem, para resolver e realmente fixar, saber se a gente pegou a ideia ou não. Porque vendo assim é um pouco mais tranquilo. 152 eu chamo a atenção para vocês, que é uma ideia de questão que eu também já trouxe em algum aulão, em algum módulo, no caso aqui de porcentagem, porque é aquele aumento e desvalorização sucessiva, né? Como é que seria o modo de resolução para vocês aqui, ó? A questão fala de dois investimentos, né? O valor das ações e dos títulos. Então, ação e título. Eu já organizo minhas informações. Ação e título. Né? Beleza. O que eu tenho que fazer? Como é que eu gosto de resolver esse tipo de questão? Eu gosto de supor valores. Supor valores e comparar. Então, ele fala o seguinte, ó, após um ano desse investimento, né, o valor das ações sofreram valorização de 15% e 5%. Então, o que vai acontecer? Eu posso falar que aqui, vamos supor que era R$ 100 e aqui era R$ 100. Se ele sofreu valorização de 15%, é multiplicar por 1,15. Né? Então, aqui vai passar para 115. E no outro, se for uma valorização de 5%, aqui vai passar para 105. O que acontece? No segundo ano, as ações desvalorizaram 6%. Então, aqui, ó, se desvalorizou 6%, desvalorizou, caiu 6%, eu multiplico por 0,94. E o outro, que aconteceu? Os títulos de renda fixa teve uma valorização de 2%. Então, aqui eu multiplico por 1,02. E aí, o que eu vou achar aqui os valores? 115 vezes 0,94. Aqui eu vou achar 108,1. E o outro, 105 vezes 1,02, eu vou achar 107,1. Então, em comparação aos meus valores iniciais, ó, esse cara aqui ele aumentou, né, teve a rentabilidade de 8,1%, e o outro de 7,1%. Então, o mais ideal mesmo é esse cara aqui. Ó. É o modo de resolver. Eu gosto de supor o valor algumas vezes para questão de porcentagem. No caso aqui eu coloquei que os dois são inicial 100, por quê? Porque eu estou trabalhando com porcentagem, né? Por 100. É muito mais fácil fazer as contas. Deu para entender esse tipo de questão aqui? E aí? Fizeram assim, supondo valor, ou colocaram X e Y, né? Incógnita poderia ser também, mas é melhor supondo valor, acho mais interessante, né? Para resolver. Quando dá para supor, né? Tem questão que às vezes dá mais trabalho. Perfeito, então. Beleza, beleza. Pronto. Nessa página aqui, eu chamo a atenção para 155. Já foi questão do Enem, Enem 2022, é dos carros, de combinatório também. O Enem ele já trouxe uma questão desse jeito e o SAIS ele se aproveitou da questão. Ele não é menino, porque para elaborar uma questão é difícil você tirar assim do zero, pô. Pensei num modelo diferente. É difícil. Então ele trouxe agora só com a ideia de pizza. Então qualquer coisa depois pesquisa aí, ó, em 2022, modelo dos carros, para saber se realmente vocês entenderam como que resolve esse tipo de questão. Aqui no caso, é a ideia de combinação, né? Você tem que saber as possibilidades mínimas para, no caso aqui, os sabores, né? Sabores diferentes. Então, por exemplo, de tamanho eu tenho 4 possibilidades, de bordas eu tenho 5, se eu não me engano, né? 1, 2,
3, 4, 5. E de adicional, aí, fica atento, né? O cliente poderá optar por um adicional, dois, três ou nenhum adicional. Então, por exemplo, ele pode fazer um adicional, ele tem três possibilidades, né? Dois adicionais, aí é a combinação. Porque pode ser pimenta e azeitona, ou pode ser pimenta e parmesão, ou pode ser azeitona e parmesão. Então é melhor fazer combinação. Combinação, no caso aqui, de três, eu quero escolher um adicional, ou de três, eu quero escolher dois adicional, ou de três, eu quero escolher três, que aí só é uma possibilidade, né? Ou, né, dos três eu não quero escolher nenhum, que também é uma possibilidade. Só tem uma possibilidade de não ter nenhum adicional. É a possibilidade de não ter adicional, não é? Então, aqui já a gente fica atento porque tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades. E a combinação por quê? Porque a ordem não importa. Se eu vou colocar pimenta e azeitona, ou azeitona e pimenta, tanto faz. Então, a ideia de combinação aqui de princípio fundamental da contagem. Só que a contagem aqui é um pouquinho diferente. Deu para entender? E aí, claro, quando a gente multiplicar as possibilidades, tem que dar o quê? Ele falou que são mais 2.000 maneiras distintas. O que, é que eu chamo a atenção? Tem 12 aqui, ó, número mínimo de sabores. Tem 12 e tem 13. Possivelmente, quando o cara estiver fazendo as contas aqui, 4 vezes 5 vezes essa total de possibilidades aqui, que eu não lembro quanto é, vezes a quantidade de sabores, tem que dar pelo menos 2.000, né? São mais 2.000. Aí o cara vai achar que x 12, alguma coisa. Para ter mais de 2.000, aí tem que ser um pouquinho maior que 12. Né? Ele quer o número mínimo para ter certeza que vai ter mais de 2.000 sabores. Vocês conseguem entender? Conseguem entender? Raciocínio? E não só nessa questão. Tem outra questão, esse negócio de mínimo e máximo, que tem duas alternativas próximas. Duas alternativas próximas. E aí o valor é aquele um pouquinho mais acima. Então, se fosse para chutar, eu chutaria aquele valor um pouco mais acima. Né? Deixa eu ver se eu acho que é a alternativa aqui, que tem duas próximas. Deixa eu ver se eu lembro. Não sei se é nessa prova mesmo. Acho que era em outra prova, se der de máximo em mim. Então, beleza. Então, 155, depois pesquisem para ver se realmente vocês entenderam o modelo de questão. Essa questão aqui do Enem 2022, questão dos carros. Qualquer coisa eu mando no grupo lá. 156 já caiu de matriz, ó. Várias vezes, várias vezes. A gente tem que ter cuidado na hora de analisar linha e coluna. A diferença aqui do raciocínio. Que aqui ele fala de migração de animais, né? De I para J. De I para J, se a gente contar assim, é a quantidade de animais que saiu de I. E se a gente contar assim, é a quantidade de animais que chegaram em J, que é o que ele quer saber, né? Aquele que recebeu mais animais. Recebeu. É um pouquinho diferente. Então também tem módulo de matriz para a gente revisar isso daí. Né? Beleza. 157, também chamando só atenção para vocês, e no módulo de função do segundo grau, eu resolvo uma questão muito parecida do Enem, acho que foi Enem 2020, com essa ideia aqui de montagem de função do segundo grau, mas não só montagem de função do segundo grau, mas a ideia do pontilhado também. Por que duas alternativas aqui, uma está pontilhada e a outra não? Na questão do Enem 2020, falava de números inteiros, né? Venda de número de ingressos que tem que ser inteiros. A gente não vai vender 1,3 ingressos. A gente vai vender 1, 2, 3 ingressos. E aqui é a mesma ideia, ele quer saber para descontos de R$ 2. Então, por isso que aqui é a questão do pontilhado. Mas não é uma questão nova, é uma questão diferente. Tem módulo gravado de eu comentando essa questão aqui do Enem 2020. Então, chamar a atenção para vocês em relação a isso. Pronto, perfeito, Cauê. É justamente isso. A questão da montagem. É a cara de segundo grau, né? E a ideia do pontilhado também, né? Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui que horas são 10h45. Né? Só mais algumas questões para eu comentar aqui com vocês. A 160, eu ia fazer aqui, mas dá muito trabalho de conta. Não sei se vocês querem comentar dela.
A 161, eu acho interessante a ideia de como que ele trouxe a questão. Essa aqui é um pouquinho diferente. Como eu falei, simulado SAIS, ou ele traz uma questão baseada no Enem, como a gente já viu várias aqui, ou ele realmente traz uma questão um pouco interessante, que aí vale a pena a gente ficar atento. No caso aqui, de y do vértice, né? A forma do y do vértice. Ele fala de uma altura, né? E aí, essa altura, ela segue de acordo com a função do segundo grau, né? Ela tem uma trajetória de acordo com a função do segundo grau, na qual y é a altura e x é a distância horizontal, percorrida em metro. Então, a gente tem mais ou menos essa cara aqui, ó. A função do segundo grau, que no y aqui é a altura, e x é a distância. E ele pede justamente aquele que tiver maior altura, né? Ou seja, a gente está se baseando no ponto do vértice aqui da minha função, e eu quero saber aquele que tem maior o quê? X do vértice ou y do vértice? E aí? Eu quero saber o quê? O meu y do vértice, né? Eu quero saber a altura máxima. Esse raciocínio já comentei com vocês também. É diferente de eu perguntar qual a distância para eu atingir a altura máxima. Se eu pergunto qual a distância para eu atingir a altura máxima, aí eu estou perguntando o x do vértice. Qual o valor aqui do meu vértice para eu atingir a altura máxima. É diferente de eu perguntar qual a altura máxima. Todo mundo tem esse raciocínio, já é bem batido, mas a questão é um pouquinho diferente porque ele trouxe. Pô, ele facilitou para ti. A forma do y do vértice é justamente y do vértice. É justamente menos delta sobre 4a. Ele trouxe o valor do discriminante e o valor do a. Tem que fazer de um por um mesmo, sem errar a conta, porque se errar a conta já era. Mas eu chamo a atenção só para esse detalhezinho aqui da diferença de altura, né, ou do y do vértice e do x do vértice. O modo como a questão pergunta. Se ele perguntar qual a altura máxima, qual o lucro máximo, eu tenho que calcular o y do vértice. Se ele perguntar qual o valor de venda para eu atingir o lucro máximo, aí é o x do vértice. Ou então, qual o valor aqui da distância para eu atingir a altura máxima, aí é o x do vértice. Beleza? Então, ficar atento na hora da pergunta, com o modo como ele vai perguntar. Deixa eu ver aqui. Dessa página, a 162 é interessante. É importante que vocês revisem na parte de geometria espacial os poliedros, os mais importantes, no caso, os poliedros de Platão, né? Acho que tem um módulo que eu reviso essa ideia, a ideia do TOD, né? TOD são os poliedros de Platão. O tetraedro, o hexaedro, que hexaedro é a mesma coisa de cubo, pessoal, não esquecer. O octaedro, dodecaedro e o icosaedro, que é o caso da questão. O icosaedro ele tem 20 faces e 12, 20 faces e 12 vértices. A questão é um pouco generosa porque ele traz a imagem. E aí tu consegue contar quantos vértices tem, né? E aí lembrar que a fórmula é A mais 2, V mais F. Se ele vai nos vértices colocar um pentágono aqui, cada vértice, se são 12 vértices, a gente tem 12 pentágonos. Então já acabou a questão. E aí, como são 20 faces, à medida que ele vai quebrando aqui, ó, vai formando hexágonos também. Vai formando hexágonos. À medida que ele vai quebrando aqui. Então vai formando hexágonos aqui, ó. Depois procura aí icosaedro truncado, que vocês vão perceber como é a forma espacial. Então isso aqui eu chamo a atenção porque é um pouquinho chata a visualização. A questão foi generosa porque ele trouxe a imagem, mas não necessariamente ele vai sempre trazer a imagem. Então revisem essa ideia aqui. Tem uns módulos lá de geometria espacial. Os poliedros de Platão, a fórmula também é importante. A gente já comentou em alguns módulos. Agora aqui chama a atenção na 164, geometria plana, questãozinha interessante porque mais um com um raciocínio diferente. Ele fala de uma área circular que tem 27 metros quadrados, né? Então beleza, tem uma área circular aqui, eu gosto sempre de desenhar para facilitar a minha ideia, 27 metros quadrados de área. E aí, o que vai ser feito, né? Para garantir a segurança, será instalada uma tela de proteção no entorno dessa área. Quando ele fala em torno dessa área, ele está falando do comprimento da circunferência. Então isso aqui ó, é comprimento da circunferência. 2πr. Beleza. Aí o que acontece? Ó, diante disso, foi solicitada uma expansão que resultou em um local cuja superfície equivale a 2,25 vezes a área projetada inicialmente. Então o que vai acontecer?
ele vai aumentar essa área aqui, ó. Vai passar para uma área maior, que é 2,25. A área anterior, que é 27. Beleza. Com essa alteração, quantos metros adicionais, ó, cuidado com a pergunta, quantos metros adicionais na mesma tela serão necessários para manter toda a segurança? Eu quero saber quantos metros adicionais, quantos comprimentos adicionais que eu tenho que colocar. Chama atenção para as alternativas, ó, 27, 18 e 9. Possivelmente, aqui é a diferença, né? O que vai ser adicional em relação ao outro. Vocês conseguem entender esse jogo aqui de alternativa? Antes mesmo de fazer conta e tudo mais, de resolver a questão? E aí? Consegue bater o olho e perceber, pô, a 27 aqui, aqui é 18. A diferença está dando 9, ou seja, parece que aqui é o valor adicional. Quanto que vai ser adicionado? Consegue perceber? Beleza. Então, por exemplo, a gente tem que fazer algumas continhas chatas aqui mesmo. Πr ao quadrado é igual a 27. Eu tenho que descobrir esse raio, né? Pelo menos ele me deu π igual a 3. Ó. Então, vai ficar r ao quadrado. Aí 27 dividido por 3, 9. Então, r ao quadrado é igual a 9. Esse raio inicial é igual a 3. Então, aqui inicialmente era 3. Quanto era meu comprimento? 2πr. Contorno aqui tinha que ser quanto? 2 vezes 3, 6. Vezes o raio, 3, 18. Olha, já tá batendo. Mas não é a resposta, né? É a pegadinha. Aí, beleza. E aqui, essa área nova aqui, quanto é que dá? 2,25 vezes 27. 2,25 vezes 27. Ó, vai ficar πr ao quadrado, novo raio, né? Igual a 60,75. Π é igual a 3, então passa por lá dividindo. Aí vai aparecer aquele valor que ele me deu. 20,25. Ele me deu a raiz de 20,25, não foi à toa. Então é 4,5. Então o raio é igual a 4,5. Então esse raio aqui é 4,5. Quanto é esse comprimento? 2 vezes π vezes 4,5. Que é 6 vezes 4,5, que dá os 27. Ah, apareceu novamente. 27, 18. Mas eu quero saber quanto que vai ser adicional. Quanto de tela aqui ao redor que vai ser adicional. Beleza? Então, se era 18 e agora eu quero 27, adicional é 9. Deu para entender mais ou menos? Modo de resolução? E aí? Beleza? Por isso que eu falei, ó, quando eu bati o olho na questão, na hora que eu vi que tinha uma diferença entre alternativas, eu já imaginava que era o gabarito. A gente tem que sempre ficar um pouco mais atento em relação à pergunta, alternativas e as pegadinhas. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu selecionei para comentário. Pronto. Só para finalizar, a questão essa bem daqui, ó. Bacaninha ela. 169. É uma questão de repetição, né, de valores. É interessante porque o que a gente tem aqui? Já foi questão do Enem, questão de repetição. Tipo assim, ele fala, no Enem já caiu assim, tem uma repetição de brinquedos no qual é bola, aí bicicleta, aí chapéu, aí novamente bola, bicicleta. Eu quero saber qual é o objeto do centésimo segundo. Como a repetição aqui é de 3 em 3, né? Aí é bola, bicicleta, chapéu e vai por aí vai. Eu vou pegar 102, dividir por 3. Se ficar igual a zero, é porque repetiu fechadamente, né? Vamos dizer assim, parou no bola. Né? Se for mais um, aí é bicicleta. Se for o chapéu, aí é para frente. Né? Então a gente divide pelo número de repetição. Aqui é um pouquinho diferente, porque a repetição ela não se mantém tanto. A gente tem os 26 primeiros números, né? No qual vai ter A, B, C, D, E e por aí vai. E aí depois tem A, B, A, C e por aí vai. E eu quero saber o centésimo primeiro. Centésimo primeiro. Então nessa primeira fileira aqui já se passaram 26. Se passaram 26. Depois, o que a gente tem? A gente tem com duas letras. Por exemplo, quando eu tenho A e algum valor, quantas possibilidades eu tenho aqui? 26, né? Que pode ser A, B, AC e por aí vai. Né? São 26 letras. Quando tiver o B, vou parar com as possibilidades mais 26. Quando eu tiver o C, eu tenho quantas possibilidades? Mais 26.
Percebam que aqui o total de possibilidades ó, é 26 vezes 26. Vai dar um valor muito alto, 600 e pouco, se eu não me engano. Então, com certeza, essas três alternativas aqui nem podem ser gabarito. Nem pode ser gabarito, porque o centésimo primeiro ele está bem antes. Ó. Ele está bem antes. Vocês conseguem entender isso? Porque a gente tira a letra C, D e E? Consegue entender? O centésimo primeiro ele não está tão lá na frente. Só que já tem muita possibilidade, pessoal. Só que já tem muita possibilidade. Consegue entender? Perfeito. Então, 26 a gente já tem só na primeira fileira, né? A, B, C, D e por aí vai. Aí depois, mais 26, né? 26, mais 26. Depois, mais 26, aqui, ó. Nesse raciocínio. Então, por exemplo, só de ter as possibilidades A, B, C, D, a gente já tem 26. Então, aqui está dando 52. Só que mais 26 está dando quanto? 78, né? Então, já está se aproximando do centésimo primeiro, né? Porque aqui já foi 78. Então, possivelmente, ó, ele está parado aqui no C, ó, começando com C. Que aqui já é o centésimo oitavo. O centésimo oitavo é o B o B terminando em Z, né? BZ. E aí por aí vai. Então eu já marcaria pensando aqui na letra começando com C, ó, CW. Porque se a gente fizer 78 mais 26, a gente vai até aqui a possibilidade CZ, ó, é o centésimo quarto. E aí mais para trás está o CW. Então é uma forma de repetição também. Só que eu chamo a atenção o modo de resolver, para a gente resolver de uma forma um pouco mais rápida. Não precisar ficar se confundindo aqui, por exemplo, letra C, D e E a gente já poderia eliminar, porque são muitas possibilidades. Beleza? Deu para entender mais ou menos? É a ideia de quantidade mesmo de elementos. O elemento que tem A e por aí vai, é que já são 26, porque eu tenho 26 letras para completar ao lado do A. Né? Deu para entender? Beleza? Então é isso, pessoal. Eu separei aqui algumas questões, a ideia de raciocínio interessante, ideia de comparações de questões com a própria prova do Enem. Os nossos modos estão aí para vocês estudarem ainda nessa reta final, refazerem as listas. Tem muita lista ainda. Espero que vocês estejam acompanhando, tentando realmente responder, porque percebam que a grande maioria aqui a gente já comentou de alguma forma, seja na teoria, seja com alguma questão, uma resolução diferente. E aí o que a gente tem que fazer? Treinar o tempo de prova, treinar a malandragem de questão, esse modo de resolver aqui um pouquinho diferente. É isso que eu quero que vocês saibam, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela participação. Então, foi um horáriozinho atípico, um sábado pela manhã, um pouquinho diferente, por isso que deu até menos gente aqui. Coloquei para gravar, não sei se vai ficar 100% a gravação, mas muito obrigado pela presença, pela participação. E é isso, vamos para cima. Vamos lá. Tem mais um size ainda pra gente destruir. E aí, vamos para cima do Enem. Beleza? Bom final de semana para vocês e até a próxima. Valeu.